Então, aqui vamos iniciar a segunda videoaula do tapete. Na primeira videoaula, eu trabalhei essa parte, que foi a confecção do tapete. Lembrando que trabalhei um total de 20 carreiras, com 5 motivos desse. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 motivos. E trabalhei uma carreira de pontos baixos por toda a volta do tapete. E para quem ainda não assistiu a videoaula desse tapete, eu vou deixar o link aqui em cima nas informações. É só vocês clicarem que vai direto para a videoaula desse tapete. Lembrando que vocês podem trabalhar um tapete maior. É só aumentar o número de carreiras, ok? E fazer do tamanho desejado. E agora vamos iniciar trabalhando o acabamento final, que é o bico do tapete, com o Barroco Multicolor Premium. Esse é o Barroco Multicolor que eu vou utilizar. O número dessa cor é 9918. E a agulha, vamos continuar com a mesma agulha. Então, já com o Barroco Multicolor na agulha, vamos pegar em qualquer parte do tapete. Aqui, em cada lado do tapete, eu fiquei com 81 pontos baixos, contando desse primeiro ponto até o último ponto desse lado, ficamos com 81 pontos baixos. Os 4 cantos têm a mesma quantidade de pontos, ok? Então, aqui eu vou pular 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, vou prender o meu fio com ponto baixo. Então, aqui eu prendi com ponto baixo no 6º ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulamos 5 pontos. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos de base. Prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Então, aqui, pulei 5 pontos baixos e trabalhei 3 argolinhas, pulando 2 pontos de base. Essa próxima argolinha, vamos trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vamos pular 5 pontos de base, igual no começo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo no 6º ponto baixo. Então, aqui temos uma argolinha maior. Vamos fazer novamente 3 argolinhas de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Então, trabalhei mais 3 argolinhas de 3 correntinhas. Agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, prendo. Então, aqui está ficando dessa forma. Lembrando que eu tenho 81 pontos baixos em cada lado. Então, o que vai acontecer é que vai sobrar um ponto baixo no final. Então, aqui eu vou dar uma diquinha para vocês, para não deixar sobrar o ponto no final. Nessa argolinha aqui, nessa parte das 3 argolinhas, eu vou trabalhar a primeira argolinha, pulando 1, 2... E a argolinha do meio, eu vou trabalhar 3,
4 e vou pular 1, 2, 3 e prender no quarto. Dessa forma aqui. Então, apenas aqui no meio. Olha aqui. Estamos bem na parte do meio do tapete. Se vocês dobrar o tapete aqui, aqui dá o meio certinho do tapete. Olha aqui. Então, nessa argolinha, que é o terceiro grupinho de 3 argolinhas, 3 argolinhas, argolinha grande, 3 argolinhas, grupinho de 3. Aqui nessa parte, bem no meio, eu faço isso para não sobrar no final. Uma, duas, três, aqui a terceira argolinha, só que aqui eu pulo 2 pontos de base. Somente a do meio eu pulei dessa forma, para não sobrar no final, ok? Aqui seria o grupo do meio das 3 correntinhas. Bem no meio do tapete. Agora, a argolinha de 6 correntinhas. 6, pulo 1, 2, 3, 4, 5, prendo no sexto. Agora, o grupinho de 3, depois a argolinha maior, o grupinho de 3 correntinhas e no final a argolinha maior. Então, eu vou continuar até o final da carreira, dessa forma, e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui as 3 últimas argolinhas de 3. E aqui no final, a última argolinha, a argolinha de 6 correntinhas. Trabalho 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e prendo aqui no cantinho, onde tem aquelas 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, aqui a quantidade deu 5 pontos baixos, da mesma forma que pulamos aqui no início, 5 pontos baixos. Pois no final da carreira, vamos fechar com uma argolinha de 6 aqui. Então, para não ficar nenhuma dúvida, vou revisar aqui de novo com vocês. Então, aqui, iniciei no 6º ponto baixo, prendi com ponto baixo, pulando 5 pontos baixos no início. Pulei 5, prendi no 6º. Trabalhei 3 correntinhas, pulei 2 pontos de base. Prendi com ponto baixo no 3º, trabalhei 3 correntinhas, pulando sempre 2 pontos de base. Então, 3 grupinhos de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Depois, trabalhei 6 correntinhas, pulando 5 pontos de base, prendendo no 6º. Novamente, 3 grupinhos. Aqui, a nossa terceira argolinha. Por que terceira? Porque aqui teremos, no final, uma argolinha de 6 correntinhas também. Ela não está aqui, mas no final ela estará. Então, essa foi a primeira que trabalhamos, mas será a segunda, ok? Pois aqui terá uma. Então, a segunda que trabalhamos, que será a terceira. E aqui o terceiro grupinho, que dá bem no meio do tapete. E como eu havia dito para vocês, nessa carreira, temos 81 pontos baixos de base. Sobrará um no final. Para não sobrar um no final, aqui no terceiro grupinho de 3, um grupinho, 2 grupinho, terceiro grupinho, bem no meio do tapete. Na argolinha do meio, eu pulei 3 pontos de base, ok? 1, 2, 3 pontos de base, trabalhei 4 correntinhas. E continuei trabalhando da mesma forma, 6 correntinhas, o grupinho de 3 correntinhas pulando 2 pontos de base, 3 correntinhas, dessa forma até o final. Somente aqui no meio mesmo, que tem esse detalhezinho para não sobrar o ponto no final, ok? E para quem estiver trabalhando um tapete maior, se dessa forma o acabamento não dá certo, pulando 5 pontos baixos aqui nessa argolinha maior, vocês podem pular 4,
5, igual eu estou pulando aqui, ou 6 pontos baixos, para o acabamento bater certinho, ok? E sempre que sobrar algum ponto igual aqui sobrou, um ponto a mais, vocês podem fazer dessa forma, colocar ele em algum lugar que não tem problema, o acabamento final vai ficar certinho. Então, a dica que eu dou é que vocês podem colocar 4, 5 ou 6 pontos baixos nessa parte aqui. Caso essa quantidade de ponto aqui não bata, vocês podem fazer essa alteração colocando mais ou menos ponto nessa parte das argolinhas maior. Agora, depois de revisar, vamos continuar. Então, aqui onde paramos com a última argolinha, prendendo no canto, vamos iniciar o próximo lado também com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, prender no sexto ponto baixo. E agora vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base. E mais uma vez, 1, 2, 1, 2, prendo no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, 3, 4, 5, prendo no sexto. E vamos seguir dessa forma por todo o tapete, ok? Lembrando que quando chegar na parte do meio aqui, dos 4 lados, vocês têm que pular 3 pontos, 1, 2, 3, no terceiro grupinho de 3 correntinhas, bem na parte do meio, para não sobrar ponto em nenhum dos lados, ok? Pois os 4 lados têm 81 pontos altos. Então, para não sobrar no final de nenhum lado, bem na parte do meio, no terceiro grupinho, e na segunda argolinha do terceiro grupinho de 3 correntinhas, vocês pulem 3 pontos baixos, ok? Da mesma forma que trabalhamos esse primeiro lado. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, trabalho as 6 correntinhas, pulo 5 pontos de base, prendo no cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos aqueles 5 pontos baixos. Aqui temos os 5 pontos baixos que pulamos no início. Pulamos eles e prendemos aqui no primeiro ponto baixo, onde iniciamos a carreira. Então, aqui ficou dessa forma. Essa carreira ficou dessa forma, lembrando que na parte do meio, dos 4 lados, bem aqui na parte do meio, nesse grupinho aqui, onde tem as 3 correntinhas, a argolinha do meio, eu pulei 3 pontos baixos e trabalhei 4 argolinhas. Nos 4 lados, na parte do meio, bem na parte do meio aqui, ok? Agora, essa próxima carreira, eu vou introduzir a agulha nessa primeira correntinha, trabalhar um ponto baixo. Na segunda correntinha, outro ponto baixo. Então, eu caminhei até o meio da primeira argolinha. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Aqui eu trabalhei 2 pontos baixíssimos. E no meio, um ponto baixo. 3 correntinhas. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. E agora, estamos aqui naquela argolinha de 6 correntinhas. Aqui, vamos laçar o fio e trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas.
No mesmo lugar, trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Então, na argolinha de 6, trabalhei 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Aqui onde tínhamos 3 argolinhas, ficamos com apenas 2. Daqui mesmo, desse último ponto alto, prendo nessa primeira argolinha com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, ficamos com apenas 2 argolinhas. Daqui mesmo, inicio na argolinha maior, 4 pontos altos. Duas correntinhas, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. E prendo aqui com ponto baixo. Trabalho 2 argolinhas de 3 correntinhas. Então, a parte reta é dessa forma. Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês, ok? Chegando aqui na parte do canto, nessa primeira argolinha, eu vou trabalhar 8 pontos altos. 8 pontos altos seguidos, ok? 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto alto. 2 correntinhas. E na próxima argolinha, depois das 2 correntinhas, mais 8 pontos alto. 2, e aqui o 8º ponto alto, ok? Então, aqui ficamos com 8 pontos altos de um lado e 8 pontos altos do outro lado, com 2 correntinhas bem na parte do meio. Dessa forma aqui. Agora, nesse lado, continuamos da mesma forma. Prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, e o grupinho de 4 pontos altos na argolinha de 6, 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Quarto ponto alto, prendemos com ponto baixo. Então, a parte reta é da mesma forma, somente aqui na parte do canto, que é dessa forma, com 8 pontos altos nas 6 argolinhas, 2 correntinhas e 6 pontos altos, ok? E a parte reta dessa forma aqui. Então, eu vou seguir por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês ao final de toda a carreira, sempre na parte do canto da mesma forma. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último canto com 8 pontos altos em uma das argolas, 2 correntinhas e mais 8 pontos altos. E agora, vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma.
A parte do canto sempre da mesma forma, com 8 pontos altos, 2 correntinhas, 8 pontos altos. Aqui, sempre com 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, ficando aqui no meio com 2 argolinhas. A próxima carreira, vamos caminhar aqui sobre essa primeira correntinha com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, prendemos na próxima argolinha com um ponto baixo. Então, aqui ficamos com uma argolinha de 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 4. Sobre esse leque aqui, de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, trabalho 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na parte das 2 argolinhas, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, ficando com apenas uma argolinha. Sobre o leque de 4 pontos altos, faço 4 correntinhas, dentro do intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma, duas, três, 4 correntinhas e prendo com ponto baixo. E aqui a argolinha de 3 correntinhas. Então, nessa parte reta, vamos trabalhar dessa forma. Vou seguir dessa forma até o primeiro canto e já volto com vocês. Chegando na parte do canto, trabalhei aqui uma argolinha de 3 correntinhas, prendi com ponto baixo. Nessa parte do canto, vamos trabalhar 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Nessas 2 correntinhas de separação, trabalho 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Novamente, 9 correntinhas, 5, 6, 7, 8, 9. Prendemos aqui já do outro lado, pulando esses 8 pontos altos. Prendo na primeira argolinha de 3 correntinhas e trabalhamos a argolinha de 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, iniciamos aqui a argolinha de 4 correntinhas, trabalhando sobre o leque os 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendemos com ponto baixo. Então, aqui a diferença é que nessa parte do canto, onde temos os 8 pontos altos, trabalhamos 9 correntinhas, ok? Nos 4 cantos, vamos trabalhar dessa forma. Então, agora eu vou seguir por toda a carreira, dessa mesma forma, e já volto com vocês.
Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar aqui as 9 correntinhas, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, onde iniciamos. Lembrando que na parte dos cantos, trabalhamos 9 correntinhas. Dando início agora à última carreira, vamos caminhar aqui por 2 vezes com ponto baixíssimo. 1, 2. Aqui dentro, trabalho um ponto baixo. E agora temos aquelas 4 correntinhas. Dentro dessas 4 correntinhas, eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Agora eu vou trabalhar uma correntinha. Dentro do intervalo de 2 correntinhas aqui sobre esse leque, eu trabalho um ponto alto. Vamos subir 3 correntinhas e trabalhar um picô. Volto aqui, prendo com ponto baixo. Então, trabalhei um picô de 3 correntinhas sobre o primeiro ponto alto. Trabalho aqui mais um ponto alto e agora eu vou trabalhar um picô de 4 correntinhas. 4 correntinhas, volto no pezinho das correntinhas, trabalho um ponto baixo. Mais um ponto alto e outro picô de 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E aqui mais um ponto alto. Olha aqui. Então, trabalhei 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, 3 correntinhas para o primeiro picô. Um ponto alto, 4 correntinhas no segundo picô. Um ponto alto, 3 correntinhas, mais um picô e mais um ponto alto. Então, o picô do meio foi feito com 4 correntinhas. Uma correntinha de espaço, e aqui nesse intervalo de 4 correntinhas, vamos trabalhar mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos prender nesse intervalinho de 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E sem nenhuma correntinha de separação, já passamos para esse próximo intervalinho de 4 correntinhas. E aqui dentro trabalhamos 6 pontos altos. 4, 5, 6. Uma correntinha. E aqui dentro desse lequinho, um ponto alto, 3 correntinhas, volto, prendo com ponto baixo, formando um picô. No próximo ponto alto, 1, 2, 3, 4, um picô de 4 correntinhas. Mais um ponto alto e um picô de 3 correntinhas. E um ponto alto sem picô. Uma correntinha de espaço e 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto.
Nesse intervalinho de uma correntinha, prendo com ponto baixo. E sem nenhuma correntinha de separação, iniciamos aqui 6 pontos altos, dessa mesma forma aqui, ok? Então, vou seguir assim até o canto, onde eu volto com vocês, pois no canto será um pouquinho diferente. Então, aqui chegando a parte do canto, onde temos as 9 correntinhas. Depois de trabalhar aqui o ponto baixo, naquela argolinha de 3 correntinhas, aqui vou trabalhar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui, vocês podem dar uma ajeitadinha aqui, certinho nos pontos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos, uma correntinha, e aqui no meio, da mesma forma, um ponto alto com 3 correntinhas, volto com ponto baixo, um picô. Um ponto alto com 4 correntinhas, volto, prendo com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, 3 correntinhas e um picô. E mais um ponto alto sem picô. Então, aqui na parte do canto, trabalhei 12 pontos altos. Uma correntinha de espaço. E aqui eu também trabalho 12 pontos altos do outro lado. 2. E aqui o ponto alto de número 12. Então, na parte do canto, trabalhei 12 pontos altos sobre as 9 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E aqui já inicio novamente 6 pontos altos, trabalhando da mesma forma que esse lado aqui da parte reta. Então, somente no canto que terá essa diferença, ok? Então, eu vou seguir dessa mesma forma por toda a volta do tapete e já volto com vocês. E chegando ao final da carreira, depois de trabalhar aqui o último canto, 12 pontos altos do canto, vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E aqui mais um ponto baixíssimo. Esse fio podemos cortar ele e arrematar, pois está finalizado o acabamento final do tapete. Aqui na parte do canto, ficou dessa forma, com 12 pontos altos e 12 pontos altos. Na parte reta, dessa forma, com 6 pontos altos, os picôs, 6 pontos altos. E o tapete está finalizado. Então, agora eu vou arrematar esse fio e volto com vocês para mostrar o resultado final. E o resultado final do tapete é esse. Aqui o acabamento final ficou dessa forma.
lembrando que ele ficou com a medida de 70 centímetros. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou da videoaula, deixe seu joinha. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até a nossa próxima videoaula.